Bom dia, amados. Hoje é um dia de grande alegria e festa e grandes emoções na nossa igreja. Nós já procedemos a uma leitura bíblica bastante importante, interessante, feita aqui pelos jovens durante a cantata, mas gostaria de convidar a igreja agora para proceder a uma leitura que é sequencial àqueles acontecimentos já lidos aqui, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista Mateus, no capítulo 2, e nós leremos do versículo 1 até o 18. Peço aos irmãos que prestem atenção e mantenham suas Bíblias abertas. Nós trabalharemos no contexto desta narrativa. Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. E então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles de onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém de Judá, não és de modo algum a menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos e cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Tendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Pai amado, a Tua palavra bendita foi lida, foi aberta para os nossos corações, e pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor nos edifique com a mesma palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, nós já vimos, é a continuação de uma história. Nós nos aproximamos da comemoração e estamos no processo de comemoração do Natal, data que nós, de fato, comemoramos a vinda do Deus encarnado. Sabemos que não é a data exata, ninguém sabe a data exata que comemoramos, mas foi, pela tradição cristã, escolhida uma data para que nós pudéssemos rememorar, trazer à nossa memória tão presente acontecimento na vida. Até porque os calendários mudaram, as coisas mudaram, os calendários existentes da época são diferentes dos de hoje, muitas coisas mudaram. Sabemos também que se fosse nascer num período como o nosso, seria provavelmente num período desse, no verão. Mas como Belém e a terra de Israel está no hemisfério norte, provavelmente teria que ser numa data mais quente, talvez julho, talvez agosto, por aí. Então nós não sabemos, mas nós temos que ter uma data escolhida para comemorar, e esse é o sentido de ter o espírito de Natal rememorado anualmente, para que possamos comemorar essa data tão importante do nascimento de Jesus. Porque o nascimento de Jesus é algo maravilhoso, meus irmãos. Foi planejado antes da fundação do mundo, foi planejado na eternidade. Conforme nos diz a palavra de Deus, lá no livro de Números, no capítulo 24, verso 17. Vê-lo-ei, mas não agora,
contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá os filhos de Sete. Ele foi proclamado, Jesus foi proclamado no jardim do Éden. Ele revela a esperança na humanidade, quando então o Criador proclama o seu plano redentor para a humanidade. Nós conhecemos bem o texto de Gênesis 3,15, onde fala de que porá inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O nascimento de Jesus também é profetizado nas Escrituras. Em Isaías 7,14 vemos: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Em Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um menino seu nos deu, o governo está sob os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então nós vemos nesse texto lido, meus amados, a demonstração de como Deus preparou com tanto cuidado o momento exato para essa encarnação, avisando e dando certeza que aqui era a plenitude dos tempos, era a data exata em que Deus se faria encarnado para iniciar o processo, claro, da vinda do verbo que se fez carne para estar entre nós. Esse é o início do nosso processo de redenção, quando Jesus vem e se encarna como o Deus encarnado, que vem abdicando, que abdica do seu trono, de sua glória, se despe da sua glória e vem para nascer na mais completa humildade. Sabemos da história que Maria e José estavam comprometidos, mas viviam em Nazaré. Mas as profecias, para serem cumpridas, diziam que ele deveria nascer em Belém de Judá. Em Miqueias 5:2 traz essa profecia: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de mulheres, de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos dos dias da eternidade. Nascido em Belém, Beth-Helen em hebraico quer dizer casa do pão. E é nesse local, na casa do pão, que haveria de nascer o pão da vida. Onde deveria nascer o pão da vida? É escolhido para nascer o pão da vida. Então Deus move, nesse sentido, a história toda. Deus move a história, tá certo? E move o coração nessa história do imperador César Augusto, isso é a história dos dias, que determina então o recenseamento. E Deus, movendo o coração de César Augusto, executa esse recenseamento, obrigando então que José fosse a esse local com Maria. Agora, José tinha que comparecer, Maria não precisaria. Mas Maria estava num avançado estado de gravidez. A lógica, o bom senso, deveria permitir que ela ficasse pelo estado de gravidez, e José fosse a Belém. Mas, por que José leva Maria junto para Belém? Porque a história, quando Deus cria a história e move a história, estabeleceu de tal maneira que a gravidez de Maria tornou-se um escândalo no lugar onde ela vivia. E José não poderia deixar Maria no final de uma gestação à mercê dos maldosos, à mercê dos faladores. A sua reputação estava em jogo naquela cidade pequena. Imagine-se nos contextos, então, não é? Que como ela não poderia ficar sozinha naquele lugar. Então José pega Maria e leva junto, apesar das dificuldades do seu estado de gravidez. E seguem juntas, então, para Belém. E onde sabemos na história que, não encontrando lugar para se hospedar, o nascimento ocorre numa pequena gruta, numa estrebaria,
né? O local de refúgio dos animais, o local de refúgio das ovelhas, local propício para nascer o Cordeiro de Deus. Então nós vemos nesse projeto, e em Lucas nós vimos também, e lemos aqui, que foi um momento amplamente festejado. Lucas 2, nos versos 13 e 14, nos diz: subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então, o Filho de Deus nasceu nessa estrebaria. O Cordeiro de Deus nasceu num lugar propício para como Deus tinha planejado, na mais completa humildade. Não teve berço, mas teve uma manjedoura. Não teve luzes da fama, mas teve o brilho das estrelas. Não teve multidões para esperá-lo, mas teve a presença dos pastores humildes. Nesse texto lido, nesse contexto que nós estamos estudando, 3 personagens nesta história nos chamam a atenção. Primeiro, o texto nos diz, e inicia dizendo, que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes. Quem foi esse rei Herodes? Quem era Herodes? Herodes, aqui é Herodes I, Herodes o Grande. Ele viveu dos anos 73 a.C. até o ano 4 a.C. E essa diferença, na verdade, parece que então ele morreu antes do nascimento, é que o calendário tem um erro de data de calendário, que tem 6 anos de diferença. Então ele morreu logo depois do nascimento de Cristo. Mas era o rei da Judeia. Agora, Herodes foi um rei que desenvolveu e permitiu grande desenvolvimento da região. Construiu grandes obras públicas na Judeia. Reconstruiu o templo de Jerusalém, como nós sabemos. Herodes nasceu em Jericó, na Judeia. Seu pai, Antípatro, era um edomita, descendente da tribo de Esaú. Sua mãe, Cipros, era de procedência árabe. Ele não tinha nada a ver com o povo judeu. Mas, em 63, quando Jerusalém foi conquistada por Pompeu, político romano, um grande militar, ele recebeu a missão de reorganizar os territórios no Oriente. E a Judéia, então, tornou-se uma província subordinada a Roma. Então, Herodes, que desde o início, como toda a vida, auxiliava seu pai Antípatro, eles eram edomitas, e tanto Antípater como seu filho Herodes eram caracterizados por uma grande astúcia política. Eles buscavam sempre o poder e buscavam a fama de quem estava no poder. Eles mudavam de lado constantemente. É aquele político que troca de camisa toda semana, de acordo com o mandante do dia. É mais ou menos como nós conhecemos a nossa política aqui, não é? Alguns aí que mudam muito fácil de lado. É mais ou menos para se manter no poder. Essa era a característica do pai de Herodes e de Herodes. Então, logo que Pompeu tomou essas conquistas no Mediterrâneo, o pai de Herodes, Antípater, prestou um grande apoio a Pompeu nessa tomada e ganhou, então, o direito a uma cidadania romana e foi, então, nomeado como procurador da Judéia. Herodes tinha travado uma amizade muito grande com Marco Antônio, que era o general romano. E essa aliança com Marco Antônio e Roma valeu-lhe para a possibilidade de ser nomeado governador da Galileia no ano 47. Mas em 40 a.C., Matatias Antígono, o último rei Asmoneu, e nós conhecemos a história dos Asmoneus lá nos livros apócrifos, naquele período interbíblico, né? E tinha invadido a Judéia. Herodes teve que se refugiar em Roma. Então Marco Antônio, já como imperador, Marco Antônio, com amigo de Herodes, deu-lhe então o título de rei da Judéia.
e foi reconhecido pelo Senado. Então, ele pôde impor a sua autoridade em toda a Palestina. Com esse exército romano, Herodes volta e conquista Jerusalém e mata Antígono. Segundo Flávio Joséfo, que viveu no século I, a legitimidade do reinado de Herodes era muito contestada pelo povo judeu, porque ele era um edomita, ele não era judeu. E, na tentativa de obter, então, essa legitimidade, ele se casa com Mariana, uma filha do sumo sacerdote do templo. Nomeia seu sobrinho Aristóbulo como sumo sacerdote. Mas esse Aristóbulo, como sumo sacerdote, conquista a simpatia do povo da Judéia e começa a ficar muito popular entre os judeus. E aí, então, Herodes manda matá-lo porque ficou com medo que ele ameaçasse o seu trono. Então, ele é assassinado. Herodes vivia temendo uma revolta popular. Por isso, ele construiu a fortaleza de Massada, não é? No deserto da Judéia, para se preparar contra uma possível revolta dos judeus. Ele, nesse período, manda 2 filhos para servirem o imperador em Roma. E esses 2 filhos acabaram com um crescente prestígio junto ao imperador. Estavam criando muito prestígio. E ele, vendo isso, esses meus filhos ameaçam o meu reino, mandou assassinar os seus próprios filhos. Para conquistar a simpatia do povo, Herodes, então, manda fazer a reconstrução do 2º templo de Jerusalém, chamado Templo de Herodes, que foi depois destruído, e é esse templo que Jesus condena na sua história. Construiu o grande aqueduto da cidade de Cesareia, no Mediterrâneo. Sugerem que a família de Herodes, os textos sugerem que a família originária de Herodes era de Asquelon. Não é um Asquelon que nós estamos vendo tanto aí agora na faixa de Gaza, essa briga em Asquelon que está tendo lá. Mas ele fez, sei lá, uma grande construção de uma grande basílica, em mármore importado para agradar aquele povo. Herodes mandou matar os meninos. Herodes, tá certo? Na tentativa de se manter no trono, matou mais de 45 grandes líderes judeus que viviam em Jerusalém. Ele era um sanguinário, ele vivia pelo poder, em busca do poder, ele sonhava com o poder, ele queria o poder, ele não largava o poder. A missão dele era se perpetuar no poder. Esse era Herodes. Pode ser um grande construtor, um grande administrador que foi para a Judéia, mas o fato é que ele tinha essa característica de lutar pelo poder, e ele não podia se sentir ameaçado pelo poder, e ele era capaz de cometer as maiores atrocidades possíveis para se manter no poder. Essa é a característica de Herodes. Então, sabemos que Herodes cometeu essas atrocidades e teve depois uma morte triste, não é? Morreu deixando o reino dividido entre seus 3 filhos, não é? Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. E sabemos então que Herodes teve uma morte muito ruim, teve uma morte meio abandonado pelos outros, uma doença terrível, degenerativa, um castigo terrível que ele sofreu de Deus pelas suas atrocidades cometidas. Mas é um personagem que foi utilizado por Deus nesse processo. Então, também temos aqui mais um grupo de personagens, além do Herodes. Fala dos magos. Quem eram esses magos? Interessante que essa estrela que os magos seguem, os magos, na verdade, eram astrólogos. Não são magos, a palavra magos é demagoi, do grego. Ela não tem nada a ver com magia, como nós conhecemos na nossa língua. Elas têm mais no sentido de astronomia, de sábios, de pesquisadores astronômicos. Então, eles viram aquela estrela, chamou a atenção. Provavelmente, esses magos que vêm do Oriente, a Bíblia não nos diz exatamente de onde eles vêm, mas provavelmente eles vinham da Caldeia, tá certo? Ou da Babilônia, desses dois locais prováveis.
E tanto num como outro, onde o povo judeu tinha estado exilado, eles tinham conhecimento das profecias judaicas. Então eles estavam vendo isso. E quando surgiu essa estrela, então eles seguem em busca dessa possibilidade de ser o rei dos judeus que estivesse nascendo. Então eles vão em caminho desses magos. A Bíblia também não nos diz quantos magos eram, tá certo? Quantos sábios desse eram. Inferimos serem 3 por causa dos 3 presentes, mas podem ser mais. Provavelmente eram mais magos, não é? Que foram, mas deram 3 presentes. Então a tradição acaba modificando algumas coisas. Mas é interessante que eles vão, mas eles não vão para Belém, eles vão para Jerusalém. E por que eles vão para Jerusalém? Porque eles tinham que consultar as Escrituras para saber exatamente as profecias onde Jesus iria nascer. Por isso eles vão a Jerusalém. E eles vão consultar os escribas da lei para obterem esse conhecimento de onde exatamente iria nascer o Messias. Não é? Por isso eles vão, e quando eles chegam ali nos versos 4, 5 e 6, eles dizem isso. Não é? Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Não é? Em Belém da Judeia, disseram eles. Então, eles foram consultados. Agora, Herodes também ouviu isso, que eles estavam ali perguntando do rei dos judeus. E é interessante que Herodes, diz a palavra de Deus aqui, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Ele se alarmou porque ele se sentiu ameaçado, mais uma vez ameaçado no seu trono. Vou perder o meu trono. E por que Jerusalém se alarmou também? Alarmou toda Jerusalém. Claro, Jerusalém conhecia o caráter e as atitudes de Herodes, e sabia, se ele está alarmado, boa coisa não vem aí para cima de nós, agora a coisa vai pegar. Então todo mundo ficou apavorado naquela região, porque ninguém esperava uma atitude diferente de Herodes do que uma grande atrocidade quando ele se sentia ameaçado no seu trono. Então, todo mundo conhecia o temperamento de Herodes, se alarmou, e consultados os escribas e sacerdotes, então, orienta seus magos, não é? Que aí, encontrando o menino, deveriam avisá-lo. E a intenção clara era a eliminação de um possível novo rei. Ora, para quem já tinha matado os próprios filhos, já tinha matado o sumo sacerdote, já tinha matado 45 lá, que sabe-se, e muitos outros que nem se sabe, a história nem relata, não é? Então, nada podia se esperar diferente de Herodes. Segue, então, esses magos, a orientação dos escribas, e vão em direção a Belém, também orientados agora pela estrela, e lá encontram o menino. O texto nos fala que eles não encontram mais o menino na gruta, mas encontram ele numa casa. Então tem um tempo decorrido, de certo, que nós não sabemos exatamente, mas tem um tempo decorrido. Herodes, na verdade, não estava preocupado tanto em saber o local. O Herodes queria saber o tempo exato em que nascera o menino. É por isso que Herodes, na sua dúvida, manda matar as crianças de 2 anos, dando uma folga grande. Ele dá uma margem de segurança, dizer, eu vou acertar, eu vou matar esse menino. Tá certo? E manda matar de 2 anos para baixo todos os meninos. É interessante que no verso 11 ele diz, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Ouro, quando eles entregam esse ouro, ele está simbolizando a realeza. Ouro era símbolo de realeza, de reis. Incenso simbolizava a posição sacerdotal de Jesus. E mirra profetizava seu sacrifício, uma vez que mirra era utilizado para a unção dos cadáveres, dos mortos. Agora, também nós entendemos e sabemos que esses presentes entregues a Jesus, não é?
tinham um grande valor comercial. Eram coisas caríssimas, ouro, incenso e mirra, eram coisas muito caras. E foi uma providência de Deus também que eles recebessem isso, não só esse simbolismo, mas também prevendo que Jesus, e Deus sabendo que eles iriam para o Egito, uma fuga para o Egito, essa família precisava se manter no Egito, no exílio. Então leva uma pequena fortuna com eles para que eles pudessem se manter no Egito. É a providência de Deus, é a história de Deus. Nós sempre temos que entender isso. Deus movendo a história para fazer aquilo que Ele já determinou. É interessante agora nós analisarmos sobre o ponto de vista que eu quero aqui seguir uma exegese feita pelo reverendo Hernanes Lopes, que ele distingue aqui 3 grupos distintos de pessoas que reagiram de formas diferentes ao nascimento de Jesus. E, até hoje, pessoas que também reagem diferentes ao nascimento de Jesus. Primeiro, aqueles que são representados por Herodes. Herodes são aqueles que odeiam a Jesus Cristo, seja por interesse, seja por receio, seja por ação de Satanás, mas tem ódio de Jesus. Herodes odiava Jesus, ele tinha ódio de Jesus. Uma pergunta que nós temos que fazer: quem vocês acham que é o personagem mais odiado do mundo, na história da humanidade? Quem é a pessoa mais odiada? Hitler? Átila, o rei dos hunos? Sabem quem é? Jesus. Jesus é o personagem mais odiado no mundo. Mas por quê? Por que não odeiam Buda? Por que não odeiam Maomé? Por que não odeiam tantas lideranças? Porque só Jesus está vivo. Só Ele é vivo. Por isso odeia-se tanto a Jesus. Porque Ele é o único que vive eternamente. Porque Ele ressuscitou e está vivo. E esse ódio que nós vemos aí contra as igrejas, contra os cristãos, esse combate todo, não é contra os cristãos, é contra Jesus. O ódio não é para o cristão, o ódio é contra Jesus, não é? É sempre assim. Lá em Atos nós vemos isso. Quando na conversão de Paulo, quando ele cai daquele cavalo, o que aparece a voz dizendo para ele? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não falou: por que está perseguindo meus discípulos? Mas por que você me persegue? O ódio é contra Jesus. Então Herodes decreta essa morte dos meninos porque temia perder o seu trono, mas ele odiava, tá certo? Jesus, e manda matar. Cria um ódio por Jesus porque ele sabe que Jesus ameaçaria o seu trono. Não pouco entendia, não é? Então, as pessoas que odeiam a Jesus, é um grupo que odeia Jesus. O mundo odeia Jesus. Os ímpios odeiam Jesus. Pode ser a pessoa que você entender, mas ele odeia Jesus. Tenho certeza que aqui ninguém odeia Jesus. Claro, todo mundo aqui ama Jesus. É um grupo separado. Mas o segundo grupo é um grupo representado pelos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus foram consultados pelos magos, foram consultados por rei Herodes. Os escribas e fariseus conheciam todas as profecias, conheciam toda a história, conheciam as escrituras. Tinham pleno conhecimento, eram sábios nas escrituras, mas não foram atrás de Jesus. Estavam indiferentes ao processo que estava ocorrendo da encarnação do Deus vivo. Eles ficaram indiferentes. Tinham todo o conhecimento, mas não seguiram Jesus. Sabiam da existência do nascimento, e aqueles que nós conhecemos muitos assim, sabem da existência de Jesus, conhecem toda a doutrina, conhecem as Escrituras, dominam a Bíblia de ponta a ponta, mas
nunca se dobraram efetivamente diante de Jesus. Conhecemos pessoas assim ou não? Conhecemos pessoas assim dentro das igrejas, que não se dobram a Jesus, apesar de terem grande conhecimento, ficam indiferentes a Jesus. O terceiro grupo é representado pelos magos. São aqueles que se prostram diante do rei, aqueles que reconhecem soberania e poder. São os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. No verso 11 nós lemos lá, não é? Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Interessante isso aqui. Eles adoram Jesus. Eles se prostram diante de Jesus, não de Maria. Eles se prostram a Jesus, ao menino. E fazem isso, diz a palavra de Deus, com intenso júbilo, porque eles, ao vendo as estrelas, alegraram-se com grande e intenso júbilo. O crente verdadeiro é assim, ele se prostra diante de Deus com júbilo, com alegria pela salvação em Cristo, e se submete à servidão de Cristo com alegria. Ele passa a ser um servo de Jesus alegre, um servo de Jesus com alegria, com felicidade. Então, 3 reações diferentes diante do Natal. Os que odeiam Jesus, que é o mundo de modo geral. Os indiferentes, aqueles que conhecem, sabem, mas não se dobram, tá certo? E os verdadeiros adoradores, os que se dobram diante de Jesus. E os que verdadeiros se dobram, que esses que de fato se convertem e se dobram diante de Jesus, são os que de fato mudam de vida, que sofrem um processo de conversão. Vejam lá no versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por um outro caminho à sua terra. Eles voltaram por outro caminho. Os remidos verdadeiros mudam de caminho. Os crentes verdadeiros convertidos mudam de rumo, mudam de caminho, tá certo? Mudam de vida, seguem os mandamentos. E isso é uma ação direta da presença do Espírito Santo. Mudança de vida, de costumes, de atos. E é isso que caracteriza, de fato, aquele que se santifica diante de Deus. É o processo de santificação na vida do crente. Então, o que é o Natal? O que é Natal para nós? É o dia, uma data que nós rememoramos essa bendita encarnação de Jesus. Agora, nós crentes não podemos ser absorvidos pela ilusão das luzes, pela ilusão do comércio, pela beleza das luzes, pelos enfeites natalinos, pela mesa farta, pelos presentes. Nós podemos ter tudo isso, porque é um momento de júbilo, de alegria, de festa, mas não podemos perder de vista o verdadeiro sentido do Natal. O sentido do Natal para nós é a encarnação do Verbo. Esse é o grande momento, esse é o júbilo, essa é a alegria, tal como os pastores, tal como os magos, nós temos que nos ser jubilosos nesse dia, nessa data. O nosso Natal é diariamente, mas nós temos uma data maior, em que nós temos que não só ser jubilosos, mas mostrar nossa alegria para o mundo. E por isso nós temos essa data para comemorar junto com o mundo, mas com grande diferença. Enquanto o mundo festeja o comércio, nós festejamos o Verbo, e nós nos prostramos diante do Verbo encarnado. Isso é que nós temos que fazer. Este é o sentido do Natal. Que Deus nos abençoe, meus amados, e que sejamos todos nós, como os magos, prostrados diante de Deus, e não como os escribas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos conduza nessa direção. Amém.